o som de cascos na escuridão, um galope desesperado, um professor apavorado olhando para trás e vendo o horror. Um cavaleiro, imponente, sombrio e sem cabeça. Por mais de 200 anos, esta tem sido a história de fantasma favorita da América. Uma lenda contada ao redor de fogueiras, mas e se eu te dissesse que ele não é só uma história? E se eu te dissesse que o Cavaleiro Sem Cabeça foi real? Nos próximos 10 minutos vamos juntos desenterrar a história verídica. Vamos sair da ficção e entrar na névoa da guerra para encontrar um soldado brutal, decapitado por um canhão, e entender como seu fantasma anônimo se tornou o pesadelo que define a cidade de Sleepy Hollow até hoje. Para encontrar o fantasma, precisamos primeiro entender o homem que o tornou famoso, Washington Irving. Em 1820, ele publicou A Lenda de Sleepy Hollow. Mas Irving não era um autor de terror, ele era um diplomata, um biógrafo. Ele estava na Inglaterra quando escreveu a história, com saudades de casa, lembrando das histórias que ouviu na infância. E que infância! Irving cresceu em Tarrytown, Nova York, às margens do vale de Sleepy Hollow. Ele o descreveu como um lugar entorpecido, um pequeno vale preguiçoso, onde o tempo parecia ter parado. Era uma comunidade de antigos colonos holandeses, profundamente supersticiosos. Eles acreditavam em tudo, em profecias, em visões e, acima de tudo, em fantasmas. A história que Irving conta é, na superfície, um triângulo amoroso. De um lado, o herói local, Brom Bones, forte e barulhento, o líder de sua gangue, amado por todos. Do outro, o forasteiro, Ichabod Crane, um professor magrelo, ganancioso e terrivelmente supersticioso, que só queria a mão de Katrina Van Tassel, pela sua riqueza. A história inteira é uma sátira. Ichabod, o intelectual esperto da cidade, é na verdade um covarde que acredita em qualquer história de fantasma que ouve. E a principal história que aterroriza o vale é a do Cavaleira Sem Cabeça, um fantasma que patrulha a região procurando algo. No clímax da história, Ichabod está cavalgando para casa à noite, apavorado. Ele é perseguido pelo cavaleiro que se aproxima e arremessa sua própria cabeça contra ele. Na manhã seguinte, Ichabod Crane desapareceu. Tudo o que encontram é seu chapéu e uma abóbora misteriosamente esmagada. A história de Irving sugere que tudo foi uma pegadinha genial de Brom Bones para assustar seu rival e tirá-lo da cidade. E é aí que a maioria das pessoas para de ler. Mas os moradores locais de Sleepy Hollow sabiam a verdade. Eles sabiam que a história de Irving não foi 100% inventada. Ela foi baseada em um terror muito real que já assombrava aquele cemitério. Um terror que nasceu décadas antes, não com uma abóbora, mas com o som ensurdecedor de canhões. Para encontrar o verdadeiro cavaleiro, precisamos voltar no tempo. Não para 1820, mas para 1776, a Guerra Revolucionária Americana. A vila de Sleepy Hollow estava no pior lugar possível, era o chamado Território Neutro, uma faixa de 50 quilômetros entre o exército britânico, ao sul em Nova York, e o exército americano, ao norte. Neutro era só o nome. Na prática, era uma terra sem lei, um inferno de guerrilha. Essa terra era patrulhada por dois tipos de bandidos: os cowboys, leais aos britânicos, e os skinners, supostamente leais aos americanos. Mas ambos eram ladrões e assassinos. Eles roubavam gado, queimavam fazendas e aterrorizavam famílias. Washington Irving cresceu ouvindo os veteranos contando histórias sombrias desse período. Histórias de paranoia, emboscadas, morte e fantasmas. E quem os britânicos enviaram para policiar essa zona de guerra brutal? Mercenários. Milhares de soldados alemães vindos da região de Hesse-Kassel. Para os americanos, eles eram simplesmente os hessianos, e eles eram a personificação do terror. Eles não lutavam por liberdade, lutavam por dinheiro. Eram soldados profissionais, conhecidos pela disciplina implacável, seus uniformes vermelhos imponentes e seus distintos capacetes de latão. Eles eram a tropa de choque do Império Britânico,
Eles eram aterrorizantes vivos, mas um deles, um soldado de artilharia, se tornaria ainda mais aterrorizante, morto. O momento exato aconteceu em 28 de outubro de 1776, na Batalha de White Plains. Foi uma das batalhas mais caóticas da guerra. George Washington estava em plena retirada. A artilharia americana, posicionada em uma colina chamada Chatterton's Hill, tentava desesperadamente conter o avanço britânico e hessiano. E foi ali, em meio ao caos de fumaça, gritos e explosões, que o folclore local e os registros históricos se encontram. Segundo a lenda que Irving coletou, uma bala de canhão americana disparada do topo da colina fez um disparo direto. Ela atingiu um soldado de artilharia hessiano em cheio e o decapitou instantaneamente. O corpo do soldado foi recuperado por seus companheiros, mas a cabeça se perdeu no campo de batalha, engolida pela lama e pelo caos. Seus camaradas levaram o corpo sem cabeça para o local sagrado mais próximo para um enterro apressado. O cemitério da velha igreja holandesa, em Sleepy Hollow. O mesmo cemitério exato da história de Irving. Ele foi enterrado ali, um soldado anônimo em solo estrangeiro a milhares de quilômetros de casa, e crucialmente, sem sua cabeça. No folclore da época, ser enterrado incompleto era uma maldição. Significava que sua alma não poderia descansar, não poderia cruzar para o outro lado. E o que dizia o folclore local, muito antes de Irving escrever seu livro? Que toda noite, o fantasma daquele soldado se levantava de seu túmulo anônimo. Ele montava em seu cavalo, e ele procurava. Ele galopava furiosamente pelo vale, noite após noite, em uma busca desesperada pela cabeça que perdeu. Mas por que diabos ele joga uma abóbora em Ichabod Crane? É aqui que a genialidade de Washington Irving conecta o fato real com a ficção perfeita. Na história, o cavaleiro persegue Ichabod, não para matá-lo, mas porque ele procura uma cabeça substituta. E o que ele atira em Ichabod? Sua própria cabeça, que se revela uma abóbora. Agora, volte para o soldado real. Pense em como ele morreu. Ele não perdeu a cabeça para uma espada afiada. Ele a perdeu para uma bala de canhão. Uma esfera de metal maciço, redonda, pesada e mortal. A abóbora que o cavaleiro joga não é uma fruta aleatória. É o símbolo da própria morte dele. A bala de canhão que o decapitou. O fantasma do soldado hessiano não estava jogando uma fruta. Ele estava revivendo eternamente o momento exato de sua morte violenta. Ele estava jogando a coisa redonda e pesada que o matou. Irving brilhantemente pegou essa lenda local, baseada em um trauma de guerra real, e a americanizou. Ele trocou a bala de canhão, um símbolo de guerra, pela abóbora, um símbolo da colheita local. O cavaleiro sem cabeça não era Brom Bones fingindo. O cavaleiro sem cabeça é a memória viva da guerra. É o fantasma real de um soldado anônimo, enterrado no túmulo sem nome que ainda hoje existe no cemitério da velha igreja holandesa. Um fantasma preso para sempre, procurando a cabeça que uma bala de canhão roubou. Irving apenas pegou esse trauma local real e o imortalizou. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de terror ou ler a lenda de Sleepy Hollow no Halloween, lembre-se, o terror de Ichabod Crane não foi apenas ficção. Foi o eco de uma tragédia real, o eco de um soldado decapitado, preso para sempre entre o mundo dos vivos e dos mortos, no mesmo cemitério que turistas visitam hoje. A história do cavaleiro hessiano prova como um fato brutal de guerra pode se transformar no maior mito de um país. Mas se você acha assustador o que acontece com um corpo depois da morte, espere até descobrir a história real do monstro de Frankenstein e dos ladrões de corpos reais que tornaram essa história possível.